Prefácio. O eco da eternidade no ruído humano. Há um silêncio reverente que deveria anteceder toda tentativa de pronunciar o nome de Deus. No entanto, vivemos em uma era ruidosa. Nos corredores da religião moderna, o temor sagrado foi substituído por uma batalha técnica. Homens e mulheres, movidos por um zelo muitas vezes desprovido de entendimento, transformaram a sala do trono em um tribunal de gramática, onde a validade da salvação é julgada pela precisão de uma sílaba. Este livro nasce como uma resposta pastoral e teológica a esse ruído. Ele é um convite para deixarmos as trincheiras da fonética e caminharmos em direção à pessoa que nos espera além das letras. A narrativa que você está prestes a ler não é apenas uma defesa do nome Jesus. É uma viagem arqueológica e espiritual que começa na poeira de uma estrada na Judéia e termina no mar de vidro diante do trono. Nossa jornada começa confrontando o escândalo do ordinário. Você descobrirá que, quando o Criador do Universo decidiu pisar em nosso chão, ele não escolheu um nome que fizesse os anjos pararem de cantar. Ele escolheu Yeshua, um nome tão comum nas ruas de Nazaré quanto o pão e o vinho. Ao fazer isso, Deus não estava escondendo sua divindade, mas revelando sua acessibilidade. Ele se tornou um de nós, com um nome de gente, para que gente como nós pudesse se aproximar sem medo. Mas a profundidade deste mistério nos leva ainda mais longe, recuando até o deserto de Midian, onde uma sarça ardia sem se consumir. Ali, entenderemos que o próprio nome de Deus não é um substantivo estático, um mero rótulo para diferenciar um ídolo de outro. Veremos que o tetragrama sagrado, YHWH, é na verdade um verbo pulsante. Aprenderemos como o Eu Sou, RE, divino, se transforma em nossos lábios no Ele é, Yahweh, e como essa derivação linguística carrega o segredo da própria existência. Ele não apenas existe, ele é a causa de tudo que existe. Ele é o verbo que sustenta o cosmos. Contudo, a história da redenção não para na gramática hebraica. Passaremos pela Torre de Babel, onde a soberba humana fragmentou as línguas, e chegaremos ao cenáculo de Pentecostes, onde o Espírito Santo redimiu essas mesmas línguas. Descobriremos que Deus, em sua soberania, escolheu falar grego, latim, inglês e português, provando que não há língua santa na terra, mas há um Deus santo que santifica todas as línguas para salvar o pecador. Por fim, este livro o levará ao futuro, pois se hoje brigamos por pronúncias imperfeitas, a Escritura nos garante que um novo nome nos aguarda. Há um nome escrito sobre Cristo que ninguém conhece, uma identidade que transcende nossa capacidade cognitiva atual. Portanto, ao virar estas páginas, peço que você dispa sua mente de preconceitos e abra o seu espírito. Não estamos aqui para adorar o hebraico, nem o grego, nem o português. Estamos aqui para adorar aquele que era, que é e que há de vir. O objetivo desta obra não é ensinar você a falar o nome corretamente, mas ensinar você a conhecer aquele que carrega o nome sobre todo nome. Bem-vindo a uma jornada para além das letras. Nota do autor. A genética divina no nome. O segredo do tetragrama. Antes de avançarmos para as implicações históricas e espirituais da nossa jornada, é necessário que o leitor compreenda a arquitetura sagrada do nome hebraico de Jesus. Há um mistério escondido nas letras que muitos desconhecem. O Filho carrega em seu nome a própria assinatura do Pai. Muitos perguntam: o nome de Jesus contém o nome de Deus? A resposta, tanto gramatical quanto teológica, é um retumbante sim. Na teologia, chamamos isso de nome teofórico, um nome que porta a divindade dentro de si. Para visualizar isso, precisamos olhar para a grafia original do nome completo de Jesus, Yehoshua, em comparação com o tetragrama sagrado, o nome de Deus, YHWH. Observe a estrutura das letras hebraicas. O nome de Deus, o tetragrama. Em hebraico, YHWH. Transliteração, YHWH.
O nome de Jesus, Yehoshua, em hebraico, YHWSA. Transliteração, YHWSA. Perceba que as 3 primeiras letras do nome de Jesus, Yod, He e Vav, são idênticas às 3 primeiras letras do nome de Deus. Isso é conhecido como o trigrama divino. O nome Yehoshua é, portanto, uma equação matemática de redenção. Yeho, abreviação do nome Iavé, mais Shua, derivado da raiz Yasha, que significa salvar. O significado literal do nome de Jesus não é apenas Salvador. É algo muito mais profundo e soberano. Iavé é a salvação. Isso destrói qualquer dúvida sobre a identidade de Cristo. Ele não veio em nome próprio. O seu nome declara que ele é a manifestação visível do Deus invisível, Iavé, agindo para resgatar a humanidade. Mesmo que o nome fosse abreviado pelo uso popular para Yeshua, como era comum no século I, a essência teológica permanecia intacta. O Y inicial continua apontando para o Pai. Portanto, quando pronunciamos esse nome, seja na forma antiga ou em sua tradução Jesus, estamos confessando o credo mais antigo da fé bíblica, que o grande Eu Sou desceu até nós para nos salvar. Título do livro: O Nome Além das Letras. Subtítulo: A Supremacia da Pessoa de Cristo sobre as Contendas Humanas. Introdução: A Torre, a Confusão e a Essência do Poder. Vivemos dias de estranhas batalhas. Enquanto o mundo clama por esperança e as almas perecem sem o conhecimento da verdade, segmentos religiosos têm gasto suas energias em trincheiras semânticas, digladiando-se sobre a pronúncia de sílabas. Refiro-me à crescente polêmica sobre o nome sagrado, onde muitos afirmam que pronunciar Jesus é um erro, uma blasfêmia ou até uma invocação pagã, e que a única forma aceitável aos ouvidos de Deus seria a pronúncia hebraica arcaica. Este livro nasce da necessidade urgente de trazer clareza, paz e profundidade bíblica a essa questão. Para entender onde estamos, precisamos voltar ao princípio da divisão humana, a Torre de Babel. Gênesis 11. A Bíblia é clara ao afirmar que foi o próprio Deus quem confundiu as línguas. Desde aquele dia, a comunicação humana foi fragmentada. Não existe, arqueologicamente ou biblicamente, uma forma de provar que o hebraico falado por Moisés ou o aramaico falado no século I seja a língua dos anjos ou o idioma original de Adão. Todas as línguas que existem hoje na face da Terra, sem exceção, carregam as cicatrizes daquela confusão em Babel. No entanto, há uma verdade que transcende a gramática. O poder não reside na acústica de um nome, mas na autoridade da pessoa que o carrega. Pensemos numa analogia simples. Podem existir muitos homens com o mesmo nome do homem mais rico do mundo. O fato de um indivíduo pobre se chamar Elon ou Bill não transfere para sua conta bancária a fortuna dos bilionários homônimos. Da mesma forma, podem haver muitos homens com o mesmo nome de um presidente poderoso, mas apenas um detém a caneta da autoridade presidencial. O que isso nos ensina? Que o poder não está na grafia. O poder não está na sequência sonora das vogais e consoantes. O poder está na identidade. Quando oramos, o Deus que sonda os corações não está com um dicionário fonético verificando nossa pronúncia. Ele está olhando para a fé depositada no único que morreu e ressuscitou. Nestas páginas, vamos desconstruir o misticismo linguístico e exaltar a pessoa de Cristo. Vamos mergulhar na história de Israel, na exegese bíblica e na promessa escatológica de que, no fim, todos receberão novos nomes, numa linguagem que o mundo de hoje sequer pode imaginar. Capítulo 1. O escândalo do ordinário. Um nome no meio da multidão. Existe uma beleza na encarnação que muitas vezes passa despercebida pelos caçadores de mistérios. A escolha de Deus pelo ordinário. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, ele não escolheu nascer em um palácio de mármore em Roma,
nem desceu dos céus com um nome impronunciável, nunca antes ouvido por ouvidos humanos. Pelo contrário, ele recebeu um nome que, estatisticamente, era um dos mais comuns de sua época e geografia. 1. A arqueologia do nome. Para compreendermos a realidade de Jesus de Nazaré, precisamos olhar para os dados da Judéia do período do Segundo Templo. Estudos exaustivos de catálogos de nomes judaicos daquela era, como os compilados pela historiadora Atal Ilan, revelam um fato surpreendente para muitos. Yeshua, Yeshizu, estava consistentemente entre os 6 nomes masculinos mais populares da população judaica. Estima-se que em qualquer ajuntamento de 100 homens judeus na Jerusalém do século I, encontraríamos vários que respondiam pelo nome de Yeshua. A arqueologia confirma isso de forma material. Dezenas de ossuários, caixas de pedra calcária usadas para depositar os ossos dos defalecidos, foram encontrados na região de Jerusalém com a inscrição Yeshua. Isso significa que quando Maria chamava seu filho para jantar, ou quando alguém gritava por ele na rua, não era um som estranho ou místico que ecoava, era um nome familiar, era um nome de casa. 2. Yeshua, Yehoshua e a evolução linguística. Aqui, precisamos fazer uma pausa técnica para corrigir um erro comum propagado por aqueles que exigem a pronúncia hebraica. É frequente ouvirmos defensores do nome sagrado insistir que devemos chamar Jesus de Yehoshua ou variações semelhantes. A verdade linguística é mais simples. O nome original é Yehoshua, o que traduzimos no Antigo Testamento como Josué. Significa, o Senhor é salvação. Entretanto, com o passar dos séculos e a evolução da língua hebraica, especialmente após o exílio na Babilônia, houve um processo natural de contração e encurtamento dos nomes. O longo Yehoshua tornou-se o dinâmico Yeshua. Portanto, no tempo em que Jesus andou na terra, a forma como ele era chamado por seus amigos, familiares e discípulos era essa versão abreviada, comum e popular, Yeshua. Não havia uma aura de palavra mágica em torno do nome em si, pois o vizinho da esquina poderia ter o mesmo nome. A insistência de certos grupos modernos em utilizar formas arcaicas ou reconstruídas, muitas vezes incorretamente grafadas, é uma tentativa de santificar o que Deus propositalmente tornou acessível. 3. A teologia da acessibilidade. Por que isso é importante? Por que Deus permitiria que seu Filho unigênito tivesse um nome tão comum? A resposta é teologicamente deslumbrante, porque ele é o Emanuel, Deus conosco. Se o Messias tivesse vindo com um nome exclusivo, uma senha secreta que só os iniciados pudessem pronunciar, ele seria um Deus distante, um Deus de elite, um Deus gnóstico. Mas ao assumir o nome Yeshua, o nome de um antigo herói que conduziu o povo à terra prometida, mas também o nome do carpinteiro, do padeiro e do agricultor vizinho, Deus estava dizendo: eu sou acessível, eu sou um de vocês. Eu posso ser invocado pelo mais simples camponês e pela criança que mal sabe falar. Insisti que hoje, 2000 anos depois, devemos rejeitar a transliteração Jesus, que é a adaptação desse nome para nossa língua, assim como o Iesus foi para o grego dos apóstolos, é negar o propósito da vinda de Cristo. É tentar colocar uma barreira linguística onde Cristo construiu uma ponte de graça. Os segmentos religiosos que afirmam que a transliteração é uma heresia esquecem-se de que o próprio Espírito Santo inspirou os autores do Novo Testamento a escreverem em grego e não em hebraico. Quando Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo escreveram, eles não usaram as letras hebraicas para o nome do Senhor. Eles escreveram Jesus. Se o Espírito Santo permitiu que o nome fosse vestido com a roupa da língua grega para alcançar o mundo, quem somos nós para dizer que é pecado vesti-lo com a roupa da língua portuguesa? Jesus não é prisioneiro do hebraico. Ele é o Senhor de todas as línguas. Capítulo 2. O grande eu sou, identidade além do rótulo.
Se o primeiro passo para desarmar a contenda dos nomes é entender a humanidade comum de Jesus, o Yeshua histórico, o segundo passo é mergulhar na natureza transcendente do Pai. Para isso, precisamos voltar a um dos diálogos mais importantes da história da humanidade. O encontro entre um fugitivo de 80 anos e uma sarça que ardia sem se consumir no deserto de Midian. É aqui, em Êxodo 3, que a relação entre Deus e o seu nome atinge um nível de profundidade que desmonta qualquer tentativa humana de manipulação fonética. 1. O panteão do Nilo e a necessidade de distinção. Muitas vezes lemos a pergunta de Moisés: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Êxodo 3:13. E corremos o risco de interpretá-la mal. Alguns poderiam pensar que Moisés buscava uma palavra mágica ou uma fórmula de invocação. Mas a realidade histórica é muito mais pragmática e, de certa forma, dramática. Moisés foi criado em toda a ciência do Egito. Ele sabia que a cosmovisão daquele império era saturada de deuses. No Egito, nada existia sem um nome e uma função. Havia Ra, o deus Sol, Osíris, o deus dos mortos, Ísis, a deusa da maternidade, Hapi, o deus do Nilo. Cada força da natureza tinha uma divindade e cada divindade tinha um rótulo que a definia e limitava sua área de atuação. Israel, após 400 anos de escravidão, estava imerso nessa cultura. A memória do Deus de Abraão estava competindo com os ídolos visíveis e nomeados dos seus opressores. Portanto, a pergunta de Moisés não era um ato de curiosidade fútil, nem uma tentativa de feitiçaria. Era uma questão de credencial e identidade. Moisés estava dizendo em essência: Senhor, eu vou descer para um lugar onde há milhares de deuses com nomes. Quando eu disser que Deus me mandou, eles vão perguntar, qual deles? O do rio? O do sol? O da colheita? Eu preciso saber como te distinguir no meio da multidão de ídolos. Moisés precisava de um nome para identificar o Deus verdadeiro frente aos falsos. 2. A resposta verbal. Ser e estar. A resposta de Deus rompe com todos os paradigmas religiosos da época. Ele não responde oferecendo um substantivo mitológico, ele responde com um verbo. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. No hebraico a frase é Ehyeh Asher Ehyeh. A profundidade teológica aqui é abismal. Deus está se recusando a ser classificado da mesma forma que os ídolos pagãos. Enquanto os deuses do Egito eram algo específico, o sol, o rio, o trovão, o Deus de Israel simplesmente é. Esta declaração carrega dois significados fundamentais que destroem a ideia de que Deus cabe numa pronúncia humana. A autoexistência, ou ontologia, Deus está dizendo que ele não foi criado, ele não depende de ninguém para existir, ele é a própria realidade, ele é a fonte da vida. Um nome comum define o que você é. O eu sou define que ele é a causa de tudo o que é. A presença ativa, eu estou. Como bem observamos, a estrutura do verbo hebraico, hayah, não é estática. Ela implica movimento e presença. Uma tradução igualmente válida e aceita por teólogos é: eu serei o que serei, ou eu serei aquilo que me tornar necessário ser para vós. Isso aponta para o fato de que Deus não apenas existe lá no céu, mas que ele está. Ele está em todo lugar, onipresença, e ele age na história. Dizer Deus está em todo lugar não é uma frase de efeito, é a tradução prática de seu nome. Ele é o soberano que está. 3. O tetragrama sagrado e o silêncio da pronúncia. A partir dessa revelação, as Escrituras nos apresentam o tetragrama sagrado, YHWH, ou YA ou Yahvé, ou Y ou Yahvé. Este nome, derivado do verbo ser, aparece quase 7.000 vezes no Antigo Testamento. No entanto, há um fato histórico curioso e providencial. Ninguém sabe, com 100% de certeza, como este nome era pronunciado originalmente. Os judeus, por reverência extrema e medo de usar o nome em vão,
pararam de pronunciá-lo séculos antes de Cristo, substituindo-o na leitura por Adonai, Senhor. As vogais originais se perderam no tempo. O que temos hoje, Yahvé ou Jeová, são reconstruções eruditas, tentativas de aproximação. Por que Deus permitiria que a pronúncia exata do seu próprio nome pessoal se perdesse na história? Se a pronúncia correta fosse um requisito para a salvação, Deus teria preservado o áudio intacto através dos séculos. O fato de ele não ter feito isso nos leva a uma conclusão libertadora. Deus não quer ser acessado por uma fórmula fonética, mas sim por uma atitude de coração. Se tivéssemos a pronúncia exata gravada, é muito provável que a humanidade caída a transformasse em um amuleto, um mantra místico, esquecendo-se da pessoa por trás do nome. O esquecimento da pronúncia força o homem a buscar o caráter de Deus, e não apenas o som de Deus. 4. Conclusão. O conhecimento reservado ao Pai. Isso nos leva de volta à soberania divina. Se Deus se define como aquele que é, soberano, autoexistente, e se a pronúncia exata do seu nome antigo é um mistério parcial, isso reforça a tese de que há conhecimentos que pertencem somente a Ele. Como veremos mais adiante, a Bíblia afirma que Jesus tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo, Apocalipse 19:12. Isso ecoa a inefabilidade de Deus. Se há um nome que está somente na mente de Cristo, então há uma dimensão de glória e poder que ainda não foi revelada à Igreja. Tentar brigar hoje por transliterações, J versus Y, EST versus SH, é agir como crianças discutindo a cor da embalagem de um presente, enquanto o presente em si, a presença do eu sou, é ignorado. O Deus que disse a Moisés, eu sou, não cabe nas vogais do nosso alfabeto limitado. Ele é maior que a nossa linguagem. Capítulo 3. Da Torre de Babel ao Pentecostes. A redenção das línguas. Há um anseio no coração do homem por pureza original. Queremos voltar ao Éden. E, nessa busca, muitos caem no erro de acreditar que, se falarem a língua certa, estarão mais perto de Deus. Os defensores da pronúncia hebraica exclusiva partem de uma premissa oculta, a de que o hebraico é a língua dos céus, o idioma falado pelos anjos e pelo próprio Deus na eternidade, e que qualquer desvio dessa língua é uma corrupção profana. No entanto, a Bíblia nos conta uma história diferente sobre a origem das línguas, uma história que começa com julgamento e termina com graça. 1. A fratura de Babel, o fim da língua única. O texto de Gênesis 1:1 nos diz que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Não sabemos que língua era essa. Alguns teólogos especulam que poderia ser uma forma proto-semítica, mas a verdade honesta é que essa informação se perdeu nas areias do tempo. Quando os homens, movidos pela soberba, tentaram construir uma torre para fazerem um 9 para si mesmos, Deus desceu e confundiu a linguagem deles. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11:7. Aqui está o ponto crucial que muitos ignoram. Todas as línguas que existem hoje são filhas da confusão de Babel. O hebraico, o aramaico, o grego, o latim e, consequentemente, o português são frutos dessa dispersão. O hebraico bíblico não é a língua de Adão intacta. É uma língua semítica que evoluiu dentro de um grupo étnico específico, os descendentes de Éber, Abraão, após o evento de Babel. Portanto, afirmar que o hebraico é santo e o português é profano é ignorar que ambos nasceram no solo da história humana caída. Não existe língua mágica pós-Babel. Deus, em sua soberania, escolheu o hebraico para se revelar no Antigo Testamento, não porque a língua tinha poderes místicos, mas porque ele escolheu aquele povo específico para ser o portador da sua luz. 2. A ousadia do Novo Testamento. Deus fala grego. Se a teoria de que só o nome hebraico salva fosse verdadeira, o Novo Testamento seria o maior livro de heresias da história. Por quê? Porque ele foi escrito em grego koiné. No tempo de Jesus e dos apóstolos, o grego era a língua franca do Império Romano, assim como o inglês é hoje no mundo dos negócios. Quando o Espírito Santo inspirou Mateus, Lucas,
Paulo e Pedro, a escreverem os evangelhos e as epístolas, ele os guiou a usar a língua que o povo entendia. Ocorre aqui um fenômeno extraordinário, de transliteração divina. Os apóstolos não escreveram o nome do Messias com as letras hebraicas no meio do texto grego. Eles transliteraram o nome para o alfabeto grego, Jesus. Perceba a magnitude disso. O próprio Espírito de Deus autorizou que o nome Yeshua fosse modificado foneticamente para se adaptar à gramática grega, adicionando o S no final para indicar o gênero masculino na declinação grega. Se o Espírito Santo não viu problema em chamar o Filho de Deus de Jesus para que os gregos fossem salvos, quem somos nós para proibir que ele seja chamado de Jesus para que os brasileiros sejam salvos? A lição é clara: Deus quer ser entendido, não decodificado. O Evangelho é traduzível, porque a verdade não está presa a uma cultura. Ela transcende todas elas. 3. Pentecostes, o reverso de Babel. O argumento final contra a exclusividade linguística encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado com poder sobre a igreja, ocorreu um milagre de audição e fala. Judeus de todas as partes do mundo conhecido estavam em Jerusalém. A lista de nacionalidades é extensa. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Egito, de Roma. O que aconteceu? Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2:11. Deus não fez um milagre para que todos, de repente, entendessem hebraico arcaico. Deus fez o oposto. Ele capacitou os discípulos a falarem nas línguas das nações. Babel foi o juízo que separou os homens através de línguas diferentes. Pentecostes foi a graça que uniu os homens através de línguas diferentes. Deus santificou os idiomas do mundo naquele dia. Ele mostrou que o nome de Jesus pode ser pregado em árabe, em latim, em copta e em português. O poder não estava na sílaba original, mas na mensagem que estava sendo compreendida pelo coração. 4. Conclusão: a soberania sobre a fonética. Insistir que Deus só ouve se pronunciarmos Yehoshua ou Yehoshua é tentar reconstruir a Torre de Babel. É o homem tentando chegar aos céus através do esforço humano e do conhecimento técnico. A graça, porém, é Deus descendo até nós. Ele desceu ao hebraico para falar com Moisés, ele desceu ao grego para falar com Paulo, e ele desceu ao português para falar com você. No reino dos céus não haverá confusão de idiomas, mas também não haverá essa arrogância linguística. Como veremos no próximo capítulo, o futuro nos reserva uma comunicação que vai muito além do que nossos dicionários atuais podem descrever. Capítulo 4. O nome inédito e a língua celestial. Até aqui, olhamos para o passado, a história de Israel, e para o presente, a tradução do Evangelho. Mas a resposta definitiva para aqueles que idolatram a fonética hebraica não está apenas na história, está no futuro. A Bíblia é clara ao afirmar que a nossa realidade atual é passageira. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13:8, nos adverte: havendo línguas, cessarão. O hebraico, o grego, o português e o inglês são ferramentas temporárias de um mundo caído. No reino que está por vir, a comunicação será elevada a um nível que a mente humana atual não consegue processar. 1. A promessa de uma nova identidade. A redenção que Cristo comprou na cruz não restaura apenas o nosso espírito, ela recria a nossa identidade. Muitos cristãos se apegam aos seus nomes, terrenos ou títulos eclesiásticos, mas o Senhor nos promete algo muito superior. Em Apocalipse 2:17, Jesus faz uma promessa misteriosa e gloriosa. Ao vencedor, darei uma pedrinha branca, e nela escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Por que um novo nome? Porque o nome terreno carrega a história dos nossos pais.
da nossa cultura e até dos nossos pecados passados. O novo nome é a definição celestial de quem realmente somos em Deus. Se até nós, servos redimidos, teremos nossos nomes alterados para uma linguagem celestial incompreensível aos de fora, por que limitaríamos o Senhor da Glória a uma pronúncia da Idade do Bronze? 2. O nome que ninguém conhece. Aqui chegamos ao argumento teológico que encerra qualquer debate sobre pronúncia correta. Se alguém lhe disser que você precisa saber a pronúncia exata do nome de Jesus em hebraico para ter poder, leve essa pessoa a Apocalipse 19:12. Descrevendo o Cristo glorificado que retorna para julgar e reinar, João escreve: os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Este versículo é devastador para a soberba religiosa. Ele afirma que existe uma faceta da glória de Cristo, uma dimensão do seu ser, que possui um nome tão santo e tão elevado que nenhuma criatura no universo o conhece ou pode pronunciá-lo. Nem Gabriel, nem Miguel, nem os 24 anciãos e certamente nenhum linguista humano sabe esse nome. Somente a Trindade o conhece. Isso nos ensina a humildade. O nome Jesus, ou Yeshua, é o nome da sua missão salvadora terrena. É o nome doce pelo qual temos acesso ao Pai agora. Mas limitar todo o ser de Deus a essas sílabas é ignorar que ele possui um nome soberano, oculto, que aponta para a sua divindade insondável. 3. O meu novo nome. Como se não bastasse, em Apocalipse 3:12, o próprio Jesus afirma que, no futuro, ele escreverá sobre os vencedores o nome do seu Deus, o nome da cidade do seu Deus e também o meu novo nome. Cristo terá um novo nome. Isso significa que na Nova Jerusalém, na eternidade futura, a forma como nos dirigiremos ao Rei dos Reis será através de uma designação que hoje não existe em nenhum dicionário humano. Portanto, brigar hoje se devemos falar Jesus ou Yeshua é brigar por sombras, enquanto a realidade substancial nos aguarda no futuro. A língua do céu não será a língua da confusão de Babel restaurada. Será uma linguagem perfeita, onde o som e o significado são um só, onde não haverá mal-entendidos e onde o nome do Cordeiro será a luz que ilumina tudo. Conclusão. O chamado à unidade, a essência sobre a forma. Chegamos ao fim desta jornada, e a pergunta que permanece não é como se escreve, mas quem você adora. Vimos que o Filho de Deus se esvaziou de sua glória para nascer com um nome comum, Yeshua, no meio de um povo simples. Vimos que Deus Pai se identificou a Moisés não com um rótulo de divindade pagã, mas com a própria existência. Eu sou. Vimos que o Espírito Santo, no Pentecostes, validou todas as línguas humanas como veículos aptos para carregar a glória de Deus. E vimos, por fim, que na eternidade, nomes novos nos aguardam, em uma glória que transcende o alfabeto hebraico. A insistência legalista em pronunciar o nome de Jesus apenas em hebraico é, ironicamente, uma forma moderna de idolatria. É amar mais o som do que o Salvador. É confiar mais na técnica linguística do que na graça da cruz. Há homens que sabem pronunciar perfeitamente o hebraico, mas cujos corações estão longe de Deus. E existem analfabetos no interior do Brasil, na África ou na Ásia, que mal sabem falar o português correto, mas que clamam Jesus com fé genuína e o inferno estremece. Os doentes são curados e os céus se abrem. Por quê? Porque o poder não está na fonética, o poder está na pessoa. Não deixe que ninguém roube a sua paz ou complique a sua fé. Se você chama o Salvador de Yeshua, glória a Deus. Se você o chama de Jesus, glória a Deus. Se um irmão americano o chama de Jesus, pronunciado Jesus, glória a Deus. O céu não é um exame de gramática.
O céu é o lar daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, independentemente da língua que falavam na terra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, o Verbo de Deus, o Emanuel, esteja com o seu espírito. Amém.